Oi pessoal do canal, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje nós vamos continuar o assunto iniciado no vídeo passado. Se você não viu, corra lá para ver e volte aqui para nós encerrarmos o assunto dissídio coletivo. Uma vez que hoje nós falaremos apenas sobre a sentença normativa e a ação de cumprimento. Se esse é um assunto que te interessa, eu peço que você já deixe aqui o seu like, se inscreva no canal se você ainda não fez isso, ative o sininho para receber as próximas notificações e me siga também no Instagram, que é magis.do.trabalho. Chega de papo então e vamos ao que interessa. A sentença normativa é a decisão proferida num dissídio coletivo. Essa sentença vai ser prolatada pelo tribunal, seja ele o TRT ou o TST, a depender de quais regiões estão envolvidas nesse conflito. A sentença normativa, como o próprio nome diz, é uma sentença diferente da sentença comum. A sentença típica do Poder Judiciário é aquela em que o juiz vai prolatar uma decisão com base na lei que já existe, aplicando-a a um caso concreto. No caso da sentença normativa, há uma diferença, posto que o Poder Judiciário aqui, revestido do poder normativo, que é uma função atípica do Judiciário, vai criar uma norma que será aplicada futuramente às relações de trabalho. O que acontece aqui é que a sentença vai ter corpo de sentença, todavia ela terá alma de lei, uma vez que o Poder Judiciário vai estar atipicamente agindo como o legislador. A sentença normativa pode ser constitutiva ou declaratória. A constitutiva é aquela proferida num dissídio coletivo de natureza econômica, enquanto que a declaratória é aquela proferida num dissídio coletivo de natureza jurídica. Num dissídio de natureza mista, nós teremos uma decisão com um pouquinho de cada. No dissídio de greve, nós teremos a declaração da abusividade ou não da greve, ao mesmo tempo em que vai haver a decisão constitutiva, criando uma norma decidindo acerca do conflito econômico discutido pelas partes. Veja que aqui nós estamos nos referindo a um ato normativo genérico e abstrato, uma vez que o tribunal aqui não vai estar se referindo a um caso específico e concreto, mas sim a uma coletividade de trabalhadores, aqueles que já estão participando da lide e eventuais trabalhadores que vão se submeter às regras decididas aqui nessa sentença normativa. Nós podemos observar pontos positivos e pontos negativos com essa sentença. Um ponto positivo é que o tribunal vai poder pacificar um conflito existente. O que é bom se nós formos analisar que os sindicatos no Brasil não têm força para deflagrar greve para resolver conflito. Nesse caso, o judiciário entra então para resolver a situação. O ponto negativo é que esse poder normativo conferido ao Poder Judiciário tira dos sindicatos a sua função de negociar com a parte oposta. Ao mesmo tempo, aqui nós analisamos um retrocesso, posto que essa medida acaba sendo antidemocrática, já que as partes não poderão resolver o conflito entre elas, levando isso para que um terceiro o faça. Cabe mencionar, no entanto, que de acordo com o que está previsto no artigo 114, parágrafo 2º da Constituição, ali na parte final, a sentença normativa ela não pode reduzir ou suprimir os direitos que já estavam previstos numa outra sentença normativa, num acordo coletivo ou numa convenção coletiva de trabalho. A sentença pode ampliar os direitos, mas não pode reduzi-los ou suprimi-los. Qual o prazo de vigência da sentença normativa? O artigo 868, parágrafo único da CLT, determina que o prazo máximo de vigência da sentença normativa será de 4 anos. Ele pode ser inferior a esse prazo, todavia não pode superá-lo. Quando que ela vai começar a produzir efeitos? Nós temos aqui que observar o disposto ali no artigo 616, parágrafo 3º da CLT. Nós sabemos que um acordo coletivo, uma convenção coletiva e a sentença normativa, elas têm um prazo. Se as partes ingressarem com esse dissídio coletivo com 60 dias antes desses instrumentos coletivos chegarem ao seu termo final, a sentença normativa, nesse caso, vai começar a produzir efeitos quando esse prazo do acordo, da convenção ou da sentença chegar ao fim.
Agora, quando as partes não observarem esse prazo de 60 dias, a sentença normativa vai passar a vigorar a partir de sua publicação. Agora, quando anteriormente não existia nem convenção, nem acordo, nenhuma outra sentença normativa definindo aquelas cláusulas discutidas ali, essa sentença passa a produzir efeitos desde o dia do ajuizamento do dissídio. A grande controvérsia que gira em torno da sentença normativa diz respeito à coisa julgada. Parte da doutrina entende que haverá produção de coisa julgada material e parte da doutrina entende que haverá aqui apenas coisa julgada formal. Primeiro, nós precisamos saber que a sentença normativa produz efeitos erga omnes, ou seja, ela vai atingir toda a categoria envolvida naquele dissídio. Ela alcança até mesmo os trabalhadores que não estejam associados ao sindicato que está representando a categoria naquela ação. A corrente que defende que a sentença normativa produz apenas coisa julgada formal sustenta o disposto ali na súmula 397 do TST, que diz exatamente que, por conta da sentença normativa estar sujeita a uma condição resolutiva, ela só vai produzir a coisa julgada se não houver alteração das cláusulas em eventual recurso interposto pelas partes. Além disso, como as cláusulas dessa sentença não vão integrar definitivamente as relações de trabalho, ela também não formaria coisa julgada material, posto que, com o tempo, as cláusulas ali previstas podem ser totalmente alteradas. Por outro lado, a corrente que defende que haverá sim formação de coisa julgada material sustenta que, quando o recurso for improvido ou até mesmo se não houver interposição de recurso, essa sentença vai transitar em julgado e aqui haverá a coisa julgada material. É possível até mesmo por conta da previsão da Lei 7.701, ali no artigo 2º, inciso 1º, a linha C, que diz que cabe ação rescisória de sentença normativa. Então, nós sabemos que se cabe ação rescisória, há sim coisa julgada material. Uma vez que, de acordo com o processo civil, a ação rescisória, em regra, só cabe quando houver coisa julgada material. Nós sabemos que na Justiça do Trabalho os recursos não possuem efeito suspensivo. Com a sentença normativa é a mesma coisa. Não há efeito suspensivo op legis, ou seja, com previsão em lei. Todavia, o presidente do tribunal aqui vai atribuir os efeitos suspensivos se ele observar que há perigo de dano irreparável ou de difícil reparação, caso os efeitos dessa sentença não sejam suspensos. Cabe mencionar que, na própria sentença normativa, o presidente do tribunal pode estender os efeitos dessa decisão a outros trabalhadores da mesma categoria profissional da jurisdição do seu tribunal, caso ele entenda que isso é justo e conveniente para outros trabalhadores também. Nós estamos aqui diante de um ato discricionário do Poder Judiciário. Agora, se o presidente não estender de ofício esses efeitos, eles poderão sim ser estendidos ainda caso algum interessado ajuize um dissídio de extensão. Isso pode acontecer por pedido dos sindicatos dos empregados e empregadores, por pedido dos empregadores e por pedido da Procuradoria do Trabalho. Além do dissídio de extensão, é possível também o de revisão, conforme já dito no vídeo anterior. Essa revisão pode acontecer também por pedido dessas partes, no prazo de 1 ano após a prolação da sentença normativa. Essa revisão será feita pelo próprio tribunal prolator da sentença normativa e isso vai acontecer sempre que o cenário ali dos trabalhadores, das pessoas envolvidas no dissídio, for de fato alterado de modo substancial e imprevisível. Só fazendo um parênteses aqui acerca do dissídio interposto contra a pessoa de direito público. Nós estamos falando aqui de servidores públicos. É possível esse ajuizamento? Primeiro, nós temos que dividir os servidores estatutários dos servidores seletistas. Os estatutários vão ser regidos pela Justiça Comum. Então, aqui nem vamos falar sobre eles, porque é competência da Justiça Comum e não Justiça do Trabalho. Agora, acerca dos seletistas, nós vamos dividi-los entre aqueles servidores de entes federados ou de autarquias e fundações públicas, porque esses são regidos pelo regime jurídico de direito público. E para esses não cabe dissídio de natureza econômica. Por quê? Como o próprio nome diz, na natureza econômica vão se discutir assuntos referentes a dinheiro, reajuste salarial, gratificações, etc. E nós sabemos que os servidores públicos só podem ter remuneração alteradas por previsão legal.
Aqui há uma necessidade de observância do princípio da legalidade. Então, não cabe discutir conflitos econômicos por meio do dissídio de natureza econômica, mesmo que sejam seletistas. O que não acontece para os servidores seletistas de empresas públicas ou de sociedade de economia mista, porque para esses, o regime que vai regê-los é o de direito privado, conforme artigo 173, parágrafo 1º, inciso 2º da Constituição Federal. Para os seletistas dessas estatais, cabe tanto dissídio coletivo de natureza econômica como de natureza jurídica e também dissídio de greve. A sentença normativa aqui pode transitar em julgado ou não e ela vai originar uma ação de cumprimento. Nós não podemos confundir a ação de cumprimento aqui no dissídio coletivo com a ação de cumprimento lá do processo civil. Por quê? Aqui, essa ação de cumprimento não tem o caráter de execução, mas sim de ação de conhecimento, que vai seguir os trâmites ali do dissídio individual da Justiça do Trabalho. Como a sentença normativa ela não tem caráter condenatório, mas apenas declaratório ou constitutivo, o interessado vai ajuizar essa ação de cumprimento exatamente para que o juiz certifique a existência do direito e condene a parte oposta ao cumprimento da obrigação. Tanto a sentença normativa como acordo coletivo ou convenção coletiva, eles não são títulos executivos, eles são apenas base de fundamentação para a ação de cumprimento. E é nessa ação de cumprimento que a parte vai obter o título executivo com uma sentença proferida por um juiz de primeiro grau. Tanto é que aqui a competência é da vara, não é mais do tribunal. Essa ação de cumprimento pode ser proposta tanto de maneira individual, por um trabalhador, como de forma plurima em um litisconsórcio ativo. Ela também pode ser proposta de modo coletivo, pelo sindicato ou pelo MPT. Aqui nós estaremos diante de algo parecido com a ação civil pública, em que são tutelados direitos individuais homogêneos dos empregados substituídos. Aqui, na ação de cumprimento de caráter coletivo, haverá uma substituição processual, de modo que o sindicato ou o Ministério Público ingressarão em juízo em nome próprio, pleiteando o direito alheio. A competência funcional, como dito, é do juiz da vara, e a competência territorial vai obedecer ao que está escrito ali no artigo 651, se for uma ação de cumprimento individual, e ela vai obedecer à questão das regras de competência determinadas pelo microsistema de tutelas coletivas, quando nós estivermos falando de ação coletiva. Na ação de cumprimento, será prolatada a sentença, e essa sentença ela não vai formar coisa julgada material. Isso porque ela está sujeita à condição resolutiva de eventual recurso interposto pelas partes. Sendo assim, de acordo com a OJ 277 da SDI 1 do TST, se por interposição de um recurso alguma cláusula ou as cláusulas dessa sentença normativa forem reformadas, essa ação de cumprimento não terá efeito algum. E se essa ação de cumprimento transitar em julgado, mesmo com a interposição do recurso, essa coisa julgada aqui será atípica. Não apenas a ação de cumprimento poderá ser extinta, como também a execução proposta com a obtenção do título ali nessa ação de cumprimento. Se a parte oposta entra com recurso e esse recurso lá em cima ele é provido, a sentença normativa proferida anteriormente, ela ficará sem efeitos. Assim também a ação de cumprimento e, consequentemente, a execução promovida nessa ação. E como que a parte vencedora no recurso vai poder se opor a essa execução aqui decorrente da ação de cumprimento? É simples, por meio de uma petição, que seria aqui a exceção de pré-executividade, ou se o juiz indeferir esse pedido por meio do mandado de segurança. Cabe mencionar que a súmula 350 do TST prevê que a prescrição para ingresso dessa ação de cumprimento passa a fluir a partir do trânsito em julgado da sentença normativa. Ou seja, se a parte vai esperar o trânsito em julgado dessa sentença ou não, isso fica a critério dela. O fato dela não ajuizar essa ação de cumprimento logo após a prolação da sentença normativa não a torna inerte, muito pelo contrário.
isso é um direito dela, aguardar ou não o trânsito em julgado. Cabe mencionar que não é possível ajuizar um dissídio individual quando o direito ali vindicado já houver sido previsto numa sentença normativa. Nesse caso, a parte deve ajuizar uma ação de cumprimento, pois se ela não o fizer, essa ação individual dela será extinta sem resolução do mérito por falta de interesse processual. Se esse vídeo foi útil para você, deixa aqui o seu like, não se esqueça de compartilhá-lo, se inscreva no canal, ative as notificações e me siga também no Instagram, que é magis.do.trabalho. Até a próxima!